Boa noite a todos. Boa noite Olá, a todos. Augusto, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, Paula, Jaime, Boa noite a todos. Viva! Boa noite. Paulo. Sempre numa Olá, boa perspectiva cavaleira, que temos sempre a ver de baixo para cima. Tens que fazer um peditório aqui entre os membros para te dar um suporte. Pá. Não me digas, então porquê? Queres arranjar assim uma perspectiva mais... Tens uma cara tão bonita, pá. Ah, bom, pronto. Ok, tudo bem. Mas olha, eu daqui a pouco eu vou continuar provavelmente a ouvir-vos, mas vou sair para a minha sessão na... Olha, estamos a ouvir um bocadinho aos soluços, João Paulo. Se calhar, E congelou agora um pouco. congelaste um bocadinho. Deve ser o Mas frio aí estamos- o frio aí da Covilhã. Pronto, meus caros. Está bastante melhor. Caríssimos, muito obrigado. Aparecido. Nosso professor da Academia, o Tomás Vieira da Silva. Hoje vamos falar de democracia e desinformação. Imagino eu, Tomás, não temos grande estrutura, vamos a combinar aqui uma abordagenzita, mas o improviso normalmente é o ingrediente-chave aqui dos nossos diálogos, mas eu imagino que vamos andar ali por questões até por aquilo que o Tomás nos partilhou e que tem acesso na página do evento, por questões ligadas à liberdade de expressão, às fake news, talvez relacionado com o populismo, a ascensão do populismo. Pronto, acho que vamos andar à volta disso. Há outros diálogos, deixem-me só deixar entrar aqui as pessoas que chegaram tarde, diálogos na Academia do Dia que estão relacionados com este tema, também tem o evento, estão a lembrar do diálogo sobre teorias da conspiração, com o Kassim Kassam, o diálogo sobre polarização, com o Tomás Magalhães, o diálogo com o Vítor Correia, eu por acaso não pus lá o link, mas vou pôr sobre radicalismo. Julgo que não me esqueci de nenhum. Deixa ver se. Tiveste aquele sobre. Diz isto mais. Não é bem direto, não é bem aquilo que estavas, não do que estavas a ler, a dizer, mas é na linha. Aquele diálogo que tiveste sobre a democracia já há algum tempo. Agora eu acho que congelaste um pouco. Eu acho que agora o Tomás congelou um pouco. O outro Tomás. Deixa-me enviar-lhe aqui um. Estás a ouvir? Ok, agora não te estamos nós a ouvir. Agora estou. Agora já, ok. Já? Ok. Está tudo bem? Acho que sim. Pronto, vamos não mexer em nada, a ver se isto vai direitinho até ao fim. Okay, vamos ver se conseguimos que o diálogo não passe muito às 10h30. Eu sei que há muito interesse neste tema e em todos falarmos, mas muitos de nós trabalham amanhã cedinho e convém não alongar muito. Deixem-me só então mostrar-vos a página do evento, para vermos o que nós preparamos para vocês. Acho que já podem ver. Portanto, temos um artigo muito interessante do Paul Butcher, é Butcher ou Butcher, não sei o que se diz, Disinformation and Democracy, portanto é quase o título da nossa sessão aqui. Eu estive a lê-lo, achei bastante interessante, dá uma perspectiva muito interessante não só dos que a desinformação, e que vamos falar isso hoje, que a desinformação, as várias formas para a democracia, algumas soluções. Depois tem aqui o artigo desculpem, o livro, basicamente vai enquadrar a minha participação aqui no diálogo, é daqui que eu parto, não é, digamos. No meu diálogo com o Tomás Magalhães também li este livro e agora voltei a passar os olhos por este livro, que é A Morte da Verdade, da Michiko Kakutami, tem aqui, é da editorial Presença, e este livro vai um bocadinho mais fundo do artigo que acabamos de falar do Paul Butcher. Se calhar o Paul Butcher, o artigo Disinformation and Democracy, aponta os problemas ou descreve os problemas e aponta algumas soluções. Eu acho que este livro vai um bocadinho atrás, vai às raízes dos problemas, às raízes do problema da desinformação e o porquê da desinformação ser um ataque à democracia. Sim?
alguns dos pontos que ela avança lá está, falamos há pouco, o populismo, que ela chama a era do eu, a subjetividade, o nihilismo, o relativismo, ou seja, basicamente tudo que ataca a noção de verdade e que depois, mais acima, dá aso à possibilidade da desinformação se veicular mais facilmente, as várias formas de desinformação. Portanto, eu acho que este livro vai um bocadinho, não ia dizer mais fundo, mas vai um bocadinho atrás, às causas da desinformação e da facilidade com que a desinformação se dispersa hoje em dia. Portanto, acho este livro muito interessante. Podem adquiri-lo, já sabem, os membros da Academia do Diálogo, encomendando na livraria Flaner, usando o código que têm na vossa conta, podem encomendá-lo para a vossa casa sem pagar portos de envio. Nós aqui na Academia do Diálogo não ganhamos nada com estes livros, é mesmo só ajudar os nossos amigos da livraria Flaner. Depois, o Tomás deixou-nos aqui um vídeo bastante interessante sobre uma forma de informação, que são as deepfakes, não é? as manipulações profundas de vídeo e de imagem, e lá está, como elas podem minar a verdade e ameaçar a democracia. Quem apresenta esta TED Talk é uma advogada que está empenhada em legislar, em preencher o vazio legal que há em alguns países em relação a estas deepfakes, a coberto de expressão. Portanto, a liberdade de expressão vai estar sempre presente no nosso diálogo, não é? Os limites da liberdade de expressão. E a coberto dessa liberdade de expressão há um vazio legal acerca destas deepfakes. Assim, ela fala até de um exemplo de uma jornalista, julgo que indiana, parece-me exatamente, em que foi alvo de uma deepfake, portanto, de um vídeo sexual em que puseram a cara dela no corpo de outra pessoa e divulgaram, teve milhares e milhares de visualizações e de partilhas, e isso afetou, como é de imaginar, a vida dela, e ela não teve forma alguma de conseguir levar a tribunal quem fez aquilo. Era um tal vazio legal que esta advogada quer preencher. Aqui 2 podcasts que fiz sobre liberdade, para interessar, e aqui os outros diálogos. Falta aquele sobre o radicalismo, portanto, formos aqui também com o Vítor, a teoria da conspiração, o nosso café filosófico sobre democracia, falou sobre estes ataques à democracia, sobre a polarização com o Tomás Magalhães. Ok? Agora vou passar então a outro Tomás, professor de Filosofia Política, que nos vai guiar então aqui. Ele já tem uma estrutura aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo. Tomás, podes pegar a partir daqui então. Vou tirar o compartilhamento aqui. Ok. Já está. Obrigado. E mais uma vez, obrigado. Isto é só Tomás nesta academia, não sei É se só, nós estamos a dominar, vamos dominar o mundo. Nós. Temos que arranjar assim mais 8 para fazer uma equipa de futebol. Tomás. Esperemos que não apareça o Diaquino. É assim, eu já não leio Tomás de Aquino há muito tempo, mas na altura até como dizem agora os meus alunos, gramava um pouco. Mas muito boa noite a todos, obrigado por se terem juntado a nós, muito obrigado àquelas caras que eu já conheço já há um ano. Tomás, já faz um ano que fizemos aquele curso em Rolls. É verdade, sim, há um Yeah. em outubro, acho eu, não é? Foi por aí. Portanto, muito obrigado por terem juntado a nós. Obviamente que hoje nós vamos ter uma estrutura um pouco diferente, não é um curso, é um diálogo, vamos estar aqui a conversar todos uns com os outros, mas eu preparei na mesma apenas uma clarificação do que é desinformação, uma clarificação que mesmo em si é muito... Pessoalmente não acho que seja... Acho que estabelece as balizas necessárias para o nosso diálogo, mas podemos aprofundar bastante mais, e o Paulo faz isso no artigo. Há vários artigos que já a ser trabalhados sobre essa questão. Quero apenas referir só, como complemento ao que Tomás disse sobre o artigo do Paulo. O Paul Butcher, ele é um investigador num think tank em Bruxelas, e ele escreve, portanto, basicamente o que eles fazem é em resposta ou em equipa com o que a União Europeia traz, o que a União Europeia faz. E, portanto, ele, de certo modo, se forem até às conclusões desse mesmo artigo, ele por um lado, refere aquilo que a União Europeia já faz para combater a desinformação,
mas menciona também aspectos sobre o que deveria fazer e o que deveria estar a fazer e ainda não o faz. Só para fazer essa pequena nota, e porque eu vou realmente vou construir um pouco no artigo dele. Vou agora partilhar aqui o meu ecrã. Conseguem ver? Sim, democracia e desinformação. Obrigadíssimo. Tomás Vieira. Portanto, o meu nome está aqui outra vez, porque eu gosto muito de ver o meu nome. Se fosse assim, já éramos 4 Tomás. Primeira pergunta, obviamente que o tema aqui nós falamos de democracia e desinformação, mas como o Tomás já referiu, já se discutiu muito democracia na Academia do Diálogo. Hoje vamos passar um pouco à frente, vamos tentar pensar o que é que tudo o que já se falou sobre democracia na Academia, como é que se relaciona, o que é que tem a ver com a desinformação. E o que é desinformação? Se tiver a oportunidade de ler aquele artigo do Paul, ele começa, penso que na página 3 ou página 4, com esta figura. E ele divide ele divide este quadrante, divide esta figura, este gráfico em 4 quadrantes. E desde logo ele diz-nos que nós devemos ter em atenção, quando pensamos sobre informação, devemos ter em atenção a veracidade dessa informação e a intenção com que essa informação é divulgada. Como podem ver, temos do lado direito informação que é verdadeira, a intenção pode ser enganar ou não, mas a informação desde já é verdadeira, e do lado esquerdo temos informação de si falsa. E é neste quadrante que nós enquadramos, como é que eu posso, desculpem, é neste quadrante que nós vamos focar a nossa atenção hoje. Desde já falamos de informação falsa. Informação falsa, isto vai ser muito redundante, mas do que nós temos ouvido nos últimos 5, 6 anos, acho que não há muito de redundante na informação falsa, que é informação factualmente falsa, aquilo que é falso por si só. Dizemos que dizer que esta folha é branca, é. Agora, se alguém me disser que esta folha é verde, não é. Ok, isto podemos ir para questões filosóficas sobre cores também, mas não vamos entrar por aí hoje. Podemos também dizer que isto, se calhar, espero que não seja algo, não seja ir já um pouco mais além, mas dizer que a Terra é plana é falso. É falso. Desculpa, não é verdadeiro. Portanto, estaria enquadrada neste quadrante. Agora, aonde? Neste lado esquerdo do nosso gráfico. Em que quadrante é que seria? Vamos já ver. Só tenho que fechar aqui esta janela para conseguir ver. Portanto, os ingleses fazem uma distinção importante na desinformação. Eles falam de disinformation e de misinformation. Eu vou-vos ser sincero, eu não fiz tradução porque não encontrei uma tradução que achasse adequada. Estive até a falar disso com o Tomás e não há aqui uma palavra em português para misinformation, tanto quanto nós nos conseguimos aperceber, por isso se vocês souberem, por favor, digam também quando estivermos todos a conversar, porque não consegui encontrar. Mas qual é a diferença entre disinformation e misinformation? Como vimos, a informação é falsa, mas a intenção de uma é para enganar e a intenção de outra não é para enganar. Portanto, esta informação cujo objetivo não é enganar, que pode ocorrer de um erro, pode ocorrer de ignorância sobre aquele tópico em particular, é o que chamamos de misinformation. Ok? A informação é falsa, estamos a divulgar informação falsa, mas não o estamos a fazer com a intenção de causar qualquer dano. Ok? Por outro lado, temos a chamada disinformation, aquilo que nós provavelmente associamos à desinformação, que é informação falsa, informação enganosa, que tem como intuito induzir em erro. E esta definição aqui que eu usei é uma definição da Comissão Europeia. Sim, está bom. E, portanto, é importante, queria só fazer esta distinção. E há outro tipo de desinformação, o que poderíamos falar quando falamos de desinformação, que é a malinformation. Aqui já tem a ver com, para além de ser uma intenção
neste caso estamos a falar de que a intenção é enganar, mas a informação por si não é falsa. A informação pode até ser e é muito provavelmente verdadeira. Quando falamos de malinformation, falamos de, por exemplo, a divulgação de e-mails com informação privada, com informação, podemos dizer até estatal, que tem como intuito causar dano àquela pessoa, àquele órgão, ao que quer que seja. Porquê é que não está dentro deste gráfico aqui? Porque não é informação falsa, a informação é verdadeira. Apenas o objetivo aqui, a intenção é que é, de facto, causar algum tipo de dano. Tomás, eu acho que antes de prosseguir para os vídeos, eu acho que deixava os vídeos mais para a frente, ou queres que coloque este primeiro vídeo a dar? Eu não sei se o Tomás nos está a ouvir. Ok, mas não sei, a câmera está apagada, não sei se teve algum problema novamente na sua câmera, mas eu vou então passar ao vídeo enquanto o Tomás regressa. Esperem aí que eu acho que tenho que fazer partilha com som, é verdade, peço desculpa. Share sound. É isto mesmo. É isto mesmo. Ok. Everything I'm about to tell you actually happened. Right, everything I'm about to tell you actually happened. Hundreds of QAnon followers from across the country gathered in Dallas to witness John F. Kennedy and John F. Kennedy Jr. reappear and announce that Donald Trump would be reinstated as president. They were disappointed when the assassinated president and his deceased son never showed. CNN's Donnie O'Sullivan joins us now, and I know there's a tendency, Donnie, to laugh at this, but it's terrifying. Yeah, John, I mean, look, if we didn't laugh at this thing, I guess we would cry, but it is important to remember the sort of wider context, right, that this is all playing out in, is that there's this space online where there is no truth. People are not tethered to reality anymore. And while we have seen, this was a small segment of the QAnon population, I guess you could call them at this point, but, other folks in QAnon who said, oh, those people yesterday were crazy who showed up in JFK to try see JFK and JFK Jr., they were also the same people who for months are saying the election's been stolen, all the Democrats are going to be rounded up and sent to Guantanamo Bay. So it's difficult to see where, where one conspiracy begins and the other ends. Obviously, JFK and his son, JFK Jr., did not show up yesterday, so these people didn't get to meet their hero. But I do want to show... Ok, não vale a pena continuar muito mais, só para dar aqui um pouco de contexto, não sei se estão familiarizados com o chamado QAnon. O QAnon, na verdade, é uma plataforma de divulgação de teorias da conspiração, e esta teoria da conspiração, aquilo que na verdade, o vídeo que eu tinha neste clipe, neste slide, não era este, era um vídeo mesmo do que se passou em Dallas, só que foi retirado pelo YouTube. Isto também é um ponto importante para a nossa conversa. E o que é que aconteceu? Basicamente, nesta plataforma foi divulgado um post, uma mensagem de que o presidente Kennedy e o seu filho iriam voltar a Dallas naquele dia, àquela hora, iriam aparecer e iriam colocar Trump novamente como presidente. Isto também é preciso dizer que o QAnon está associado ao Donald Trump desde a sua criação. E portanto, nós aqui vemos como é que, claro que me podem dizer, Tomás, isto é um pouco ridículo, as pessoas morreram, como é que uma pessoa que morreu vai aparecer ali em Dallas, para além de que estamos a falar de um presidente democrata a instaurar um presidente republicano. Se essa parte em si já era um pouco questionável, a questão de um morto ressuscitar, acho que era fisicamente impossível. Agora vou passar para o próximo slide, onde entramos para aquilo que o Tomás mencionou há pouco e que tem que ver com aquela TED Talk que está na página do curso.
President right now, this just moments ago, as the House votes on tabling an impeachment resolution, here's what the president said moments ago. About what? No, if people want to leave our country, they can. If they don't want to love our country, if they don't want to fight for our country, they can. I'll never change on that, no. What? Do you think you're winning this political fight? I do think I'm winning the political fight. I think I'm winning it by a lot. Why? I think that they are not espousing the views of our country, the 4 congresswomen. I think that they've said horrible things that the press doesn't cover. I think you should try covering it. When you look at some of the things they said, they're unthinkable. If somebody else or me or anybody else said things like that, it would be historic. So you ought to look at some of the horrible statements, because there's never been statements like that. Follow up about that, Mr. President. You've been very outspoken about the anti-Israel trend, seemingly anti-Israel trend of the Democratic Party. How do you think that all began, and is there anyone in particular you blame on that? Well, the Democratic Party is really going in a direction that nobody thought possible. They're going so far left, they're going to fall off a cliff. So I think they're making a big mistake, but who knows? That's up to them. Ok. Aqui, neste caso, estamos a falar de deepfake um pouco ridículo, deepfake para a brincadeira, mas a verdade é que se é possível, e é possível, se é possível fazer uma coisa assim, como uma piada, aqui o próprio título do vídeo está President Donald Bean, o quão perigoso é quando, primeiro, a imagem é bastante credível. Esta imagem não era credível, não é? Nós sabemos bem a cara do Presidente Trump e conhecemos bem a cara do Mr. Bean, e a mensagem em si também era importante, mas não era tão importante quanto isso, porque na verdade, e acho que se calhar o deepfake mais conhecido é um deepfake do Barack Obama, em que tudo parece normal, a mensagem é uma mensagem séria, até que mais ou menos a meio do vídeo ele começa a insultar certas pessoas, e aí conseguimos nos aperceber que o vídeo em si é totalmente falso, mas é falso. Ali nós percebemos que é falso porque se torna ridículo, mas a primeira parte do vídeo é bastante credível. Eu agora vou perguntar ao Tomás, eu acho que se calhar ele agora já consegue ouvir. Oh, Tomás, desculpa, eu caí. Ok. Está lentíssimo aqui a minha ligação, não sei se é só o meu, é de toda a gente. E pronto, e perdi, mas eu já tinha visto os vídeos e já conhecia. Não sei em que ponto é que estamos agora. Olha, acabamos agora de ver o vídeo do deepfake. Eu fiz aquela primeira breve clarificação do que é desinformação e a misinformation e assim. Por isso agora queria te perguntar se queres conversar um pouco. Sim, olha, acho que antes de passarmos então aos nossos amigos, se calhar aprofundarmos só um bocadinho esta questão, então julgo que para nós é intuitivo e percebemos todos porque é que a desinformação é um ataque à democracia, mas se calhar podíamos explorar isto e explorar os vários em que a desinformação pode afetar a democracia. Podemos ir nesse sentido e ir também no sentido oposto, não é? O que é que está de mal, o que é que há de mal na nossa democracia para que a desinformação ganhe tanto atrito, não é? Porque normalmente, imaginamos nós, pessoas racionais, e acreditamos que a maior parte de nós são racionais, valorizam mais a verdade do que a mentira. Portanto, parece que, de alguma forma, a mentira, o logro, a desinformação, está a ganhar polaridade, digamos assim, está a ganhar atrito, não é? Nesta parte, e temos que efeitos é que isso tem na democracia. Ou seja, o efeito, porque é que existe? Há algo podre, não só na nossa democracia, mas na forma como vivemos, com que seja aceite, não é? Por muita gente, e depois há o outro lado, que é o que vem a seguir, que são as causas. Não sei, se calhar poderíamos começar porquê, não é? Porquê é que a desinformação trito hoje em dia, não é? Trito no sentido de adesão, de aderência. Porque é que tanta gente adere a veicular mentiras, desinformação, fake news, por aí fora, não é? Sim. Deixa-me só dizer uma parte que eu lembrei-me. Eu tenho 1 ou 2 amigos que no início da internet divulgavam
fake news, mas 2009 eram todas engraçadas, era do género. Encontramos um povo alienígena no meio da mata da floresta amazónica, por exemplo. Encontrado uma pegada de um dinossauro. Eles partilhavam isto como uma piada. Eu já na altura não achava muita piada, porque se calhar pressentia que havia um monstro qualquer com que eles estavam a brincar. Mas a partir do momento, né, e o Butcher no artigo fala em 2016 como ponto de viragem, a grande maioria da desinformação não ou de antes acho que se usava bastante a desinformação médica, não é? Por anomalias médicas, por não sei se com algum ou o que seja, mas a partir da eleição de 2016 começou a grande maioria da desinformação a ir num determinado agendas políticas. Não sei se podíamos ir tentar perceber. Podemos, olha, só uma coisa, Tomás, eu acho que estás a falhar muito, queres experimentar desligar só a tua câmara a ver se funciona, se fica melhor, que às vezes, se alguém daqui for de informática e me souber dizer se isto é verdade ou mentira, também agradeci, isto é com os meus alunos. Desculpem, não sei o que está, realmente isto está muito lento. Eu vou tentar então resumir tudo aquilo que disse. A ideia era, podemos ir no sentido de perceber as causas da desinformação, não é? E os efeitos da informação, as consequências da desinformação. Se calhar começávamos um bocadinho pelas causas, não é? Porque é que hoje em dia parece que a desinformação se tornou popular, deixa-me dizer assim, há muita gente a participar da informação, pessoas que achávamos perfeitamente inocentes neste sentido, partilham mensagens, partilham fake news, partilham ataques a personalidades, nítidas mentiras, ou pelo menos suspeitas não fundamentadas. Porque é que há tanta gente a fazer isto? Sim, eu acho que para além de ser, acho que o ponto de partida é, acho que é um pouco, acho que como é que eu ia dizer? Acho que tem que ver, em primeiro lugar, isto em primeiro lugar, mas não tem qualquer ordem, não tem uma ordem específica. Acho que tem que ver, isto lembra-me, o que me estás a perguntar, lembra-me um comentário que a minha avó fez há uma coisa de um mês e tal. Ó Tomás, isto anda tudo, toda a gente anda muito violenta. E eu, avó, não anda toda a gente violenta. A questão é que agora é tudo filmado. Agora temos um jornalista do Correio da Manhã em todo lado, tudo é filmado, tudo é possível fazer um clipezinho, colocar na internet e temos milhares e milhões de visualizações. Portanto, acho que pode começar um pouco, podemos começar um pouco, podemos olhar um pouco para aí. Por outro lado, relacionado com isto, a propagação é muito mais fácil. Nós num clipe, Tomás, tu com um e-mail envias e-mails para centenas de pessoas, não é? Isso pode ser um e-mail informativo sobre cursos da Academia do Diálogo, como pode ser uma mentira que parece informação perfeitamente correta e perfeitamente verdadeira. Acho que a digitalização, e daí um dos focos que o Paul menciona no artigo, ser uma regulamentação da parte digital para prevenir um pouco a disseminação das chamadas notícias, da desinformação, das chamadas fake news. Portanto, temos aí um primeiro ponto, a facilidade de disseminação, seja do que for. Neste caso de notícias falsas. Em segundo lugar, a questão que tu estavas a pôr a questão como o que é que leva as pessoas a partilhar ou a criar notícias falsas. Pegamos no exemplo do QAnon. O QAnon, eu acho, isto sem certezas, não é? Mas aquilo é uma plataforma que neste momento nós, se abrirmos, vocês se entrarem no QAnon, ficamos abismados com o que aquilo tem lá dentro. Mas não era assim há 2 anos atrás, nem há 3, nem há 4. Sempre foi um pouco estranho, um pouco perigoso, sempre pareceu perigoso. Mas de parecer a conseguirem mobilizar aquela gente toda para ir a Dallas, a ver se vão aparecer 2 pessoas mortas para restituir o seu presidente à Casa Branca, vai uma distância muito grande, não é? E portanto, acho que como é que eu ia dizer isto? Acho que não é melhor. O chamado
democratic backsliding não levou à criação de notícias falsas. O que pode ter levado à criação de notícias falsas, ou melhor, o que pode ter levado a esta quebra da democracia, ou o processo contrário à democratização, com recurso às notícias falsas, é o interesse de certos atores. E nós vemos isso de forma mais evidente na forma como os líderes da Polónia e da Hungria, ou a informação que eles passam em relação, que eles passam internamente dentro dos seus países em relação a Bruxelas. Eles passam informação totalmente falsa, totalmente desenquadrada do que é a mensagem da União Europeia. Porquê? Porque lhes serve para eles mesmos conseguirem consumar o seu poder dentro dos seus países. A verdade é essa. Portanto, acho que um dos pontos principais é exatamente esse. Serve os interesses, a desinformação serve os interesses de certos atores. Podemos começar por aí. Em segundo lugar, portanto, temos a facilidade de propagação e disseminação de informação falsa. Temos a desinformação como uma arma para servir os interesses de certas pessoas, de certas organizações, o que queremos chamar. E depois, podemos também falar, isto acho que era o próprio Paulo também menciona isso no artigo, mas não aprofunda muito, que é os níveis de confiança que os cidadãos têm nos seus próprios Estados. Enquanto que olhamos para a Hungria e para a Polónia, e se calhar o que nos salta mais à vista é a desinformação que os líderes usam para consumar o seu poder, hoje em dia, se nós perguntarmos, se forem feitos estudos mais aprofundados sobre a confiança que as pessoas têm nas instituições democráticas, é muito baixa. Agora podes-me perguntar quais são as causas para a perda de confiança nas instituições democráticas. Isso aí já será outra conversa, não é? Mas que esta desinformação constante e que se foca em certos pontos que são pontos mais suscetíveis, e por isso é que a desinformação varia de país para país, ou os pontos de onde surge a maior parte da desinformação varia de país para país, porque é que esse é o caso. Portanto, eu acho que ficaria por esses 3 pontos iniciais. Portanto, temos a facilidade de propagação da desinformação. Eu estou sempre a dizer fake news, mas eu não gosto muito do termo fake news. Depois temos a desinformação como uma arma para servir os interesses de certos líderes ou de certos atores, digamos assim. E, por fim, temos a desinformação como o produto de uma perda de confiança nas instituições democráticas ou na democracia em geral. Neste ponto, temos aí um problema, porque esse desencanto com a democracia é, ao mesmo tempo, então, causa da desinformação, mas também é o efeito da desinformação. Alguém que viva num mundo em que a desinformação reina, não é? Em que não sabe a que informação se há de agarrar, em que deixa de fazer sentido a noção de verdade ou de confiança em alguma coisa, não é? Também isso vai alimentar o próprio desencanto com a democracia. Em relação ao ponto 2, o ponto da arma, não é? A desinformação como uma arma, se calhar eu pegava aqui para tentar enfiar o tema que me interessa seguir, depois as pessoas poderão não querer ir por aqui, mas é a questão da liberdade de expressão, não é? Deveremos ou não limitar a desinformação ou proibir a desinformação? Imagina, se alguém aqui vier veicular teorias de que a Terra é plana, ninguém vai de certeza querer que essa pessoa seja presa. Não é? Portanto, há algum sentido em que nós deixamos que as pessoas se enganem, que as pessoas mintam, que as pessoas enganem os outros. Nós deixamos isso e queremos, de alguma forma, que isso continue a ser possível, porque senão teria que haver formas de censura bastante agressivas, violentas e blindadas, não é? E totalitárias. Não queremos isso. Por outro lado, também não gostamos que as pessoas andem a enganar-se e com as suas mentiras que prejudiquem outras pessoas. Por algum motivo não deixamos que se ensine que a Terra é plana na escola. Portanto, nós próprios, por um lado, queremos deixar
e não impor demasiados limites à liberdade de expressão, por outro, queremos que eles existam. Portanto, onde é que vamos traçar essa limitação, não é? Porque, por outro lado, se defendemos demasiado a sociedade, se pusermos demasiados limites, nós, enquanto sociedade, não vamos criar anticorpos para essa desinformação. Vamos confiar noutras pessoas que criem essas defesas e nós não vamos ser capazes, por nós, de lutar contra a informação. Portanto, parece-me que é aqui um problema mais complexo do que à primeira vista pode parecer, que é devemos limitar a desinformação, devemos lutar ativamente contra isso. Eu acho que sim, que devemos, mas há aqui um grande mas, não é? E se calhar podemos tentar ir um bocadinho por aí. Onde é que deve parar? Onde é que devemos impor? E quem é que o deve fazer? É o Estado que deve fazer isso? É o Facebook que deve fazer isso, não é? Impor esses limites. Assim, eu acho que de uma forma muito prática, agora mencionaste, por exemplo, o Facebook, e nós sabemos que é a via onde há a maior circulação de desinformação ou de informação falsa é por via de plataformas privadas, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o próprio QAnon, seja o WhatsApp, tudo são plataformas privadas. Por um lado, a partir do momento em que nós criamos uma conta no Facebook, num Twitter, nós estamos a consentir com as regras deles. Nós é que muitas das vezes nem as lemos, mas temos os chamados, eu penso que a palavra que eles usam, a expressão é os padrões de comunidade, é assim algo desse género, não é? E portanto, se nós os infringimos, aí estamos a falar estamos a falar de algo que nós consentimos, mas que depois infringimos, porque não queremos sofrer consequências desse ato. Se nos dizem que não podemos propagar notícias falsas e a primeira coisa que pomos é uma notícia a dizer que o Covid se cura com lexívia intravenosa, corremos o risco de ser banidos dessas plataformas. Por outro lado, e ainda focando nos atores privados, também coloco reticências na liberdade que se pode dar a essas plataformas privadas de fazerem o que querem, de eles mesmos decidirem o que é e o que é que não é. Claro que isso depois nos leva à pergunta, mas quem é que deve pôr essas linhas vermelhas? Devem ser essas linhas vermelhas as mesmas para o Facebook, que são para o Twitter, que são para a Academia do Diálogo? Se calhar há mínimos aceitáveis. E acho que isso era a pergunta que me estavas a fazer. Há mínimos aceitáveis que deveriam ser comuns a qualquer tipo de plataforma de comunicação e até na própria escola e nas próprias universidades. Não é? Posto isto, temos a ação do privado, temos a regulação do privado ou do público e quem é que a deve fazer. E temos a questão de aonde é que nós traçamos essa linha. Será que, por exemplo, olha, o deepfake que nós vimos agora, eu estava agora a mencionar, o deepfake é uma coisa muito ridícula, é o Trump com a cara do Mr. Bean, nós sabemos que aquilo é a brincar, não é? Qualquer coisa que ele dissesse, aquilo era a brincar. Mas há deepfakes muito bem feitos e sobre assuntos muito sérios que nos podem enganar. Ok, será que devemos permitir o deepfake do Mr. Bean e não devemos permitir o deepfake do Barack Obama ou da Rainha Isabel II? A questão é essa. A mais fácil seria proibir todo e qualquer deepfake, não é? Mas aí estaríamos a impedir o desenvolvimento científico, tecnológico, a expressão artística, não é? Haverá muita gente que se pode e deve poder expressar artisticamente através de deepfake, não sei, por exemplo, não é? A própria sátira, portanto, fora com a água do banho se proibíssemos os deepfake. Mas então, acho que ninguém quer entrar por aí, não é? Mas então aonde? Aonde é que colocamos? E quem é que deve fazer, não é? Dar ao Estado esse papel? Eu não confio no Estado, eu não quero dar ao Estado esse poder, porque hoje até posso confiar, mas daqui nas próximas eleições, quem é que vai para lá? Não é? E vai ter o poder que eu, entretanto, dei a um governo que confiava e sei lá se ele vai abusar e de que forma é que vai abusar. Portanto, isto é muito estranho, porque, por um lado, eu não quero que isto aconteça, mas não quero que as formas tradicionais de evitar que isto aconteça sejam implementadas.
Sim, sim, sim. É assim, tu sabes, tu já reparaste, e aqui os nossos amigos que já estiveram nos outros cursos e diálogos comigo, que eu fujo sempre às perguntas que me são dirigidas. No entanto, hoje é um diálogo, não é um curso. E, portanto, pessoalmente, acho que deve haver reguladores independentes que devem julgar isto. Mas tu agora perguntas, Tomás, mas quem é que vai decidir quem são estes reguladores? Não vai ser o Estado? Sim, mas dentro do que nós chamamos de Estado, do que são estas instituições que organizam a nossa sociedade, já chegamos a um ponto em que eu pessoalmente, confio na capacidade destes órgãos para nomear e para compor conselhos e reguladores totalmente independentes do que é o interesse do Estado ou o interesse das elites que possivelmente existem. Portanto, eu colocaria essa responsabilidade em entidades reguladoras independentes, como também temos para outras coisas, não é? Temos para a energia, temos várias, não é? Portanto, começaria por colocar aí. Aonde é que tu traças a linha vermelha? Eu tenho bastantes problemas com desinformação gravosa, desinformação, como por exemplo aquela que se relaciona com o combate à pandemia. Acho que essa desinformação não pode simplesmente existir. Agora, acho graça ao deepfake do Mr. Bean, acho. Mas esse deepfake do Mr. Bean pode levar a algo muito mais gravoso. Agora é o Mr. Bean, mas daqui a pouco tempo já pode ser a cara do Trump verdadeira a dizer algo realmente perigoso. Isto agora já não é presidente, mas poderia ser algo perigoso sobre algum país, sobre algum assunto realmente sério. E que nós, como já vimos, a capacidade que ele ou que a imagem que Trump tem para mobilizar a comunidade QAnon, ainda mais gravoso fica. E se existe essa possibilidade, e se existe esse caso, acho que é melhor regularmos a pensar nessas possibilidades do que é melhor regularmos por baixo, digamos assim, do que regularmos por cima. Pois, aquela palestrante do TEDx, ela dá um exemplo hipotético. Imagine o que é um vídeo de deepfake com soldados americanos a queimar uma bandeira do Irão, por exemplo. E depois há outra resposta parte de islâmicos com outro deepfake a atiçar ainda mais a violência e as consequências óbvias que isso iria ter e as mortes que isso iria causar. Portanto, nesse aspecto, sim, nós percebemos que deverá haver alguma regulamentação. Por outro lado, eu não sei se estou tão pronto a confiar nesses reguladores estatais como tu dizes, porque o problema é que eu até olhar para as pessoas que estão lá, independentes, pois, mas permitidos pelo Estado, não é? Neste momento eu olho para eles, ok, são pessoas que eu até confio e tudo bem, mas eu tenho que estar a pensar que estou a permitir uma legislação que vai para gerações e eu não sei que uso é que essas pessoas vão dar disso. Portanto, a hipótese de deixar isto tudo regulamentado, melhor assim, pode permitir que a própria sociedade, depois de sofrer bastante, porque vai sofrer, e a nível individual eu não sei o que é que seria, não arcar com um deepfake sobre mim, seria terrível, não é? Portanto, visto do ponto de vista pessoal, isto é terrível, mas visto de um ponto de vista mais objetivo, talvez a sociedade criar defesas própria, a sociedade civil, pessoas e associações e por aí fora, ONGs, por aí fora, não é? Que criem defesas elas próprias contra isso e não esperar que o Estado nos defenda disso. Percebes o que eu estou a dizer? Dá-me a ideia de que não é? Se deixarmos demasiado no Estado, vamos nós próprios deixar de fazer o esforço para nos defender disso. Para mim, enquanto professor, é um papel importantíssimo que eu acho que tenho, alertar os meus alunos e educar os meus alunos para esse tipo de pensamento crítico digital. Pois, mas estás a tocar num ponto essencial disso, é um ponto que eu acho que a solução, no fundo, passa por aí, passa pela educação. A educação dos mais novos aos mais velhos. Claro que a educação dos mais novos é sempre mais fácil do que a dos mais velhos, não é?
Porque se tu conseguires, lá está, o que tu tentas é estimular esse pensamento crítico, essa capacidade de olhar para algo e pensar 2 vezes sobre as conclusões que se tira, ou que se está a tirar, não é? O que eu acho é que neste momento não existe, talvez porque ainda não houve necessidade, não existe como se diz, peço desculpa que o meu português às vezes encrava. Não existe não é bem capacidade, mas a nossa primeira, quando vemos um post no Facebook, a verdade é essa, quando vemos nós temos um conjunto de biases que estão connosco, que nós nem nos apercebemos que temos, e por isso é que nós lemos determinados jornais, lemos determinadas revistas, vemos determinados documentários, vemos determinados programas de TV. Eu, pessoalmente, há um conjunto de programas de TV e espaços de comentário que não vejo. Porquê? Posso dizer, não gosto do comentador, mas também, se eu pensar bem, é porque não concordo com a maior parte das coisas que ele diz. E um dos comentadores mais vistos do nosso país é uma pessoa que também tem uma tendência enorme para propagar a desinformação, que é o José Gomes Ferreira, que nos veio dizer que Marte afinal não é vermelha, que aquilo é para servir interesses de alguém. Eu pessoalmente não vejo, porque sei que ele vai para lá dizer baboselas. Porque vai para lá dizer baboselas. Agora, mas sei que também não vejo, porque quando comecei a ver, ele tinha uma posição mais crítica, tinha uma posição mais crítica de uma certa posição política com a qual eu me identifico. Porque nós não nos apercebemos de todas essas coisas, esses biases, que são, uns estão mais dentro de nós do que outros, é verdade, mas e há vários estudos já feitos disso, não é à toa que uma comunidade grande, na altura do Brexit foi bastante evidente no Reino Unido. Houve na altura estudos que fizeram, e sondagens e essas coisas, sobre os leitores da Guardian. Eles fizeram uma poll com os leitores do Guardian para saber o que já se adivinhava, para saber quantos dos leitores do Guardian é que iam votar contra Brexit. E a verdade é que era a maioria. Porque estes biases existem. E isto não é bom. Atenção, eu digo-vos, eu não vejo José Gomes Ferreira, mas se calhar devia, de vez em quando, pelo menos, que era para começar a pôr Acho que era isso que eu ia dizer. Há um diálogo que eu tenho com o Tiago Sousa aqui, que eu vou pôr também neste evento, que é A Expulsão do Outro, sobre um livro de um coreano / alemão, que é o Byung-Chul Han, e uma das frases desse livro é a época do outro desapareceu, ou algo assim, não é? Portanto, nós não só expulsamos o outro porque estamos aqui no Zoom. Mas a questão é expulsar o outro quando nós sabemos que o outro não vai estar a ser... O ponto principal da intervenção do outro não é a honestidade. Não, pois, é isso. O outro também é desonesto, o outro também é intrusivo, o outro é isso. Quando nós queremos eliminar isso, e para eliminar isso, não é? O que nos chateia, o que nos molesta, o que nos dói, acabamos por eliminar o outro, não é? Aqui no Facebook é fácil, bloqueamos, expulsamos do Zoom, por aí fora, não é? Não só isso, eu acho que ele fala da expulsão do outro nesse sentido, tirar o outro da minha frente, o outro que é o diferente, o outro não é igual a mim. Mas há outra leitura que eu na altura lembro de fazer com o Tiago, que é o outro desapareceu, no sentido em que é outro. Somos cada vez iguais, exatamente porque expulsamos o diferente, então somos cada vez mais todos iguais. E vivemos num mundo cada vez mais de iguais. E esse é que é o perigo de a desinformação e mesmo o discurso do ódio e tudo isso. Eu estou aqui a fazer de advogado do diabo, porque custa-me imenso aceitar que alguém faça deepfakes e essas coisas, mas vejo algo positivo e efeitos positivos nisso, fortalecer-nos a nossa sociedade e obrigar-nos a ser mais céticos. É? Mas a questão é mesmo essa, a questão é quantos de nós é que vão ser mais céticos? E eu tenho, pelo menos agora, porque lá está, como tu falas,
Tu tentas educar, tentas estimular o pensamento crítico e a capacidade dos teus alunos, neste caso, olharem para o outro, de verem o outro. Mas neste momento, as coisas estão como estão por algum motivo, não é? E eu não vejo a solução, ou melhor, não vejo a solução, não vejo isto a melhorar assim. E daí talvez a necessidade de algo externo à ação individual para para pelo menos prevenir a propagação de notícias falsas. Porque para mim a questão fundamental é o perigo dessas notícias falsas. Se é algo como até posso ir ao extremo e falar do homem nunca ter ido à Lua ou da Terra ser plana. Podemos falar disso. Isso para mim não me causa, não acho isso tão perigoso como dizer às pessoas que as vacinas têm chips. Porque eu já ouvi essa conversa de pessoas em várias manifestações, que eu também tenho a mania de ir para manifestações dessas só para ver o que é que o pessoal diz. E isso aí é muito perigoso. Isso aí é que é importante prevenir. Tomás, mas eu não sei, vamos já deixar que o diálogo enriqueça com as participações dos nossos amigos. Deixa só antes de abrir o microfone. Essa ideia de deixar que as pessoas digam que as vacinas têm chips, provavelmente nós temos uma taxa de vacinação enorme em Portugal. Portanto, não houve assim tanto dano nesse caso. Olha, provavelmente obrigou as pessoas a informarem-se mais e a verem que realmente não é assim, que não faz sentido algum, percebes? Do que esse tipo de pessoas a falar tivesse à partida sido censurado. Se eu nunca tivesse sequer ouvido esse disparate, não é? Eu acho que, pronto, estamos a falar num determinado contexto, que é o contexto português. Porque eu sou sincero, os meus alunos, pessoal formado ou a formar-se com menos de 25, 23 anos, em que em Portugal a mesma faixa etária está altamente vacinada, a porcentagem é muito alta. Aqui eu estimo que à volta de 30% dos meus alunos todos os dias nas minhas aulas, holandeses, os alunos holandeses, não são vacinados. E perguntas-lhes porquê, e as razões diferem muito, diferem alguma coisa, mas estão entre o controle da população, entre terem elementos químicos que nos querem, eu já ouvi a castração química como argumento, e essas coisas são perigosas. E são perigosas, estamos a falar de jovens que ainda vão estar cá, espero eu, durante muitos anos, e a educar famílias. E é isso que eu tenho medo. E é isso que eu honestamente tenho medo. Porque, e a questão das vacinas, nós vemos que em Portugal não foi o caso. Tivemos, sempre que havia manifestações contra as vacinas e contra as máscaras, eram meia dúzia de gatos pingados, não é? Era muito barulho, para quem morasse lá à beira, mas eram meia dúzia de gatos pingados. Agora, mas imagina um mundo em que as pessoas não são confrontadas com a mentira, com o dislate, com o ódio, com a manipulação. As pessoas não são confrontadas com isso porque isso na fonte é cortado à partida, não é? Que tipo de pessoas é que vais ter? Provavelmente daqui a 1 ou 2 gerações tens pessoas que não têm pensamento crítico ou capacidade de exercer o ceticismo porque não têm oportunidades de exercer o ceticismo. Mas é que o problema é que se tu lhe dás a oportunidade do ceticismo como ele anda, ou melhor, da falta desse ceticismo, das coisas como estão, vai desenrolar para algo pior do que pode vir a ser com isso. Ok. Atingimos aqui a marca das 10 horas. O pessoal vai nos começar a tirar pedras se não abrirmos o microfone. Pedras metafóricas, porque aqui não nos podem magoar. Meus caros, Tomás, não sei se queres ser tu a passar a dizer algo antes de passarmos. Interrompi-te assim abruptamente. Não. Concluir o raciocínio, não? Podemos pegar no ponto que colocaste há pouco sobre até que ponto é que poderemos limitar, é que devemos limitar esta, ou melhor, pondo isto numa questão mais fechada, devemos ou não limitar a circulação de notícias falsas? Acho que sim. Já sabem, quem quiser falar é só ou gesticular muito, ou então pôr aquela mãozinha digital que vocês conhecem. A Maria de Lourdes Rosado está aqui. Ok.
Olá, Maria de Lourdes, pode ativar o som, esteja à vontade. Olá, boa noite. Olá, Boa noite a todos. Eu penso que, portanto, as vossas duas ideias, que são um bocadinho contraditórias, não é? Portanto, um fala dos reguladores externos e o Tomás não está muito de acordo com isso. Eu penso que teremos que caminhar cada vez mais pela educação, mas a educação não quer dizer a educação só na escola, a educação nas famílias, a educação nos próprios meios, porque quando, portanto, o Tomás colocou aquela palavra do misinformation, não é? Portanto, coloca-se logo aí a questão, até houve alguém que pôs, mas é lapso? Portanto, os lapsos podem ser corrigidos, e já se tem visto, por exemplo, na televisão, estamos muito a falar só no Facebook e assim, mas a televisão que chega, no caso sobretudo português, eu não sei, a nível mundial não sei como é que é, portanto, a maior parte das pessoas no norte do país, no sul, no interior, não e tendo uma população envelhecida, não tem estes meios, não é? Não trabalha com o Facebook, não trabalha, portanto, com outras plataformas. Portanto, vê a televisão. E o que é que acontece, portanto, com a televisão? E a televisão pode, efetivamente, desempenhar um papel importante, como programas, portanto, que explicitem realmente, por exemplo, e desmontem, e já há alguns nesse sentido, portanto, as fake news, ou sejam elas de que género, portanto, sejam, portanto, de que tipo sejam. E acho que é um bocadinho por aí, porque na realidade, em relação, por exemplo, à situação das vacinas, que o Tomás esteve a salientar, eu própria e cá em casa, nós fizemos um esforço grande por nos informarmos, por ouvir os especialistas, por, portanto, ler artigos que, portanto, vinham, por exemplo, no Expresso e que citavam revistas científicas com um certo prestígio, portanto, e penso que é mais por aí para podermos tomar decisões no sentido, leva vacina ou não leva vacina? E que tipo de vacina? É a Pfizer? É o RNH mensageiro? Ou é a AstraZeneca? Pronto, e foi um bocadinho por aí e por aquilo também que ia vendo na televisão, portanto, com os vários especialistas que iam aparecendo, que depois também fui partilhando com colegas, com amigos, e já agora aí iria contradizer o Tomás quando ele diz que é mais fácil, portanto, educar os mais novos do que os mais velhos, e por acaso não estou nada de acordo consigo. Porque durante 28 anos, os meus últimos anos enquanto professora no ensino secundário, foi exatamente com adultos. E a minha experiência, portanto, também nos outros anos anteriores, não é? Porque fiz quase 40 anos, portanto, trabalhei com jovens, e jovens adolescentes e jovens um bocadinho mais jovens, quinto e sexto ano. E realmente, se por um lado as crianças são mais receptivas às vezes a priori, e eu vejo isso também pelos meus netos, não é? Pronto, até pela reciclagem, eles têm a preocupação de ir lá pôr as coisinhas e até de ensinar, avó, não, aí não é isso, não é aí e tal. Mas por outro lado, portanto, nós estamos quase que às vezes a impor uma determinada ideia. Portanto, não têm ainda tanto sentido crítico. E os mais velhos, portanto, têm mais esse sentido crítico apurado, e dão mais luta, não é? No sentido positivo, entre aspas, luta entre aspas. Portanto, obrigam-nos a pesquisar mais, obrigam-nos a estar mais atentos, portanto, e realmente a procurar também, coisa que a tal palavra inglesa que não tem tradução em português, portanto, coloca no sentido de ser por erro, portanto, o objetivo não é enganar,
portanto, passa-se uma mensagem falsa. Então eu pergunto, por exemplo, no caso da televisão, volto outra vez à televisão, no caso da televisão, não, os jornalistas não têm a obrigação de, antes de veicular uma informação, uma coisa é um lapso, a pessoa se enganar numa palavra ou numa data, pronto, e vai e corrige, já tenha ouvido algumas correções. Portanto, nesse sentido. Agora, veicular porque não houve uma informação cuidada, porque não se procurou realmente saber se a fonte de onde ela vinha era credível ou não, portanto, eu acho que isso é completamente errado, não é? Portanto, é um aspecto que, portanto, que deve ser corrigido, não é? E, portanto, aí também, se calhar, põe-se a questão da ética do jornalista, não é? Portanto, mas que é realmente bastante importante, porque se é uma figura até que ganhou algum crédito a nível da comunicação, acaba por ser fácil, portanto, se não se preocupar realmente em que a sua fonte seja credível e em pesquisar, portanto, acaba por ser ouvido e atentamente, e se calhar o receptor acaba por engolir aquilo que ele, portanto, que ele diz. Portanto, penso Lourdes, mas então está a diga. dizer que não, deixe-me só interrompê-la Sim, para sim. ver se sintetizamos aqui a sua ideia. O que está a dizer é que não vai tanto pela questão da censura, mas mais Não. pela questão da educação, não é? Sim. Eu acho que é fundamental. Pronto, acho que há coisas que são censuradas logo a priori, por exemplo, no ambiente familiar, não é? Pronto, podem ser. Mas acho que é realmente pela educação que nós poderíamos chegar lá, porque por balizar acho muito difícil. Muito Então, difícil. entre os dois Tomás está mais para o meu lado. Sim, sim, Estou a brincar, porque... não queria que tomasse lados aqui. Só. Pois não, mas também não faz mal. A ideia do Tomás, portanto, é que esses reguladores, porque, olha, se nós pensarmos nos reguladores cá em Portugal, não é? O Banco de Portugal funcionou como funcionou, e por aí fora, portanto... Desculpe, Maria Lourdes, e porque também no próprio jornalismo supostamente há reguladores, e mesmo assim às vezes... E mesmo assim às vezes, não é? Pronto. Se calhar o conjunto desses meios, enfim, mas eu acho que a educação aí é um ponto-chave para podermos ultrapassar. Tomás, queres comentar alguma coisa? Em primeiro lugar, foi uma chapada de luva branca bem dada quando falou de educação dos mais novos e dos mais velhos. Não, tem toda a razão, não tem toda a razão. E a referência que fez também aos seus netos, na simples questão da reciclagem, se vê muito, não é? A capacidade de eles já dizerem: ó vó, não está a fazer bem, ó Tomás, não estás a fazer bem, devias fazer assim. Porquê? E se lhe perguntar porquê, já sabem dizer porquê. Isso já é estimular o seu pensamento crítico. E agora, Tomás Magalhães Caneiro, já podes-me dizer se eu estou errado aqui, porque isto é que tu trabalhas com pessoas mais novas do que eu. Estas coisas, estes aspectos mais pequenos e do dia a dia, já se calhar é o início do estimular da capacidade e do pensamento crítico, não é? Não sei até que ponto, porque automático, né? Que se os estivéssemos a ensinar para poluir o ambiente e lhes disséssemos que era isso que deviam fazer, eles faziam isso. Portanto, é um sentido crítico. Pois, no sentido em que... Mas depois aí tu ligas à parte fundamental da Maria de Lourdes, e que eu também salientei, que vai para a educação. Uhum. Tu lhes estás a ensinar, porque estás a ensinar aos mais novos que não devem poluir. Estás a ensinar aos mais novos que... estou a pensar agora em coisas assim mais fora, mas... a linha do que tu lhes ensinas é a linha do que é correto, do que é verdadeiro, do que é... ponto a partir do qual nós partimos e achamos que são princípios inegociáveis e que não têm que ser justificados. A questão da proteção ambiente, a questão da igualdade, a questão de não bater no outro, a questão de não fazer um vídeo falso com a cara de uma pessoa
a ter sexo com outra, quando não é essa pessoa. Há assim coisas que vão ter que justificar isto, não é? Há ali princípios que nós todos concordamos e partimos daí para a frente. Aí sim, claro. E nesse sentido, o que as crianças estão a fazer, num certo sentido, é pensamento crítico, se bem que a maior parte deles, enquanto pequeninos, estão a reproduzir automaticamente aquilo que as pessoas lhes dizem para fazer. Mas temos que começar por algum lado, não é? Temos que começar por algum lado, e claro que sim, claro que temos que começar pela educação. É óbvio que sim, sim. E pronto, e depois também reforçar a questão da educação, porque a educação em si acho que é fundamental. Isso é uma palavra acerca dos jornalistas, porque lá está, aquele comentário que eu até interrompi a Maria Lourdes, vale o que vale, e agora parece que vemos mais erratas nos telejornais do dia seguinte ou da semana seguinte, mas mesmo assim às vezes ouvimos coisas num meio de informação supostamente de confiança e coisas noutro meio de comunicação de confiança e vemos que elas não batem muito certo. Mas isso aí já serão outros Ok. 500, não é? Eu acho deixa passar a... Eu acho que o Jaime Eu acho que o Jaime estava a seguir. Olha, eu ia perguntar ao Jaime se ele não se importa de passar primeiro à Paula. O Jaime é um cavalheiro. Não se importa que a Paula fale primeiro. Já, está bem, Paula, força. Mas porquê? Porquê que eu hei de ir primeiro? Porquê? Ele pôs a mão primeiro, ele é que tem que ir primeiro. Ó Tomás, não estou a ouvir nada do que estás a dizer. Fechaste o teu microfone. Estava a dizer que eu gosto mais de si do que do Jaime, era um favor que me quero aproveitar. Não, isso é favoritismo. Não, o Jaime vai primeiro, desculpa lá. Olha, ele pôs a mão primeiro. Olha, Paula, eu vou passar ao Jaime. Mas se o Jaime depois extrapolar o seu tempo, já não vai poder falar. Mas o Jaime vai se conter, com certeza. Isso já foi o recado, está a ver? Pronto. Força, Jaime. Um Jaime contido, queremos uma versão contida. Bem, deixa lá ver se me conseguem ouvir, porque a internet está um bocadinho lenta. Está horrível. Pronto, está horrível. Só dizer assim algumas coisas do que eu vi. Eu acho que a questão da desinformação vai muito mais atrás. Na minha opinião, vai muito, está muito relacionada com aquilo que é a alteração da própria sociedade e a alteração da condição do homem integrado nessa sociedade. E eu aqui convocaria, mais do que o Byung-Chul Han, até o Lipovetsky, que fala muito do homem individualista, que, ao fim e ao cabo, foi aquilo que o Tomás Carneiro também disse, portanto, um homem individualista que de alguma forma tem quase que essa necessidade de estar constantemente a criar essa informação para ser reconhecido e apreciado pelos outros. Tem a ver também com o facto de nós estarmos assoberbados de informação. Portanto, nós vivemos num tempo em que a informação é imensa e depois resulta nesta incapacidade para termos espírito crítico, porque ao fim e ao cabo nós acabamos quase sempre por reagir de uma forma instantânea, espontânea, pouco reflexiva e pouco profunda. Isto obviamente que depois leva a esta desinformação. Lembrar também que na nossa sociedade já há limite à liberdade de expressão. Portanto, quando falamos do crime por difamação, estamos a falar de uma imposição, digamos assim, de uma punição por se violar de alguma forma aquilo que é a liberdade de expressão, quando fere a dignidade do outro, a pessoa do outro e tudo isso. Portanto, eu sou completamente a favor da regulação da informação e da informação pelo Estado. Não há outra. É assim, ok, nós podemos dizer assim, é uma entidade externa, mas quem é que aprova as leis, se não o Parlamento? Portanto, não há outra forma. Nós podemos até achar que a regulação parte de uma entidade independente. Os tribunais, à partida, é assim que são considerados, são separados do Estado e, portanto, são independentes. E, obviamente, que as leis são feitas por um Parlamento que é eleito por nós democraticamente. Portanto, não há outra forma. Agora, o que eu acho é que aqui se deve equiparar àquilo que são os órgãos de comunicação social. Se os órgãos de comunicação social têm um código deontológico e acontece imensas vezes que se tem que retratar cada vez que emitem uma notícia que é falsa, ora, essa regulação tem que ser ampliada para outros meios de comunicação. Eu acho que não há tanta dificuldade assim, não acho que tenha que haver censura, acho que tem que haver essa regulação. Porque o que acontece hoje em dia com as redes sociais é que não há intermediação nenhuma. Portanto, cada um é o especialista de si próprio e espalha as mensagens que quiser, sem qualquer tipo de intermediação, sem qualquer tipo de cientificidade, e, portanto, obviamente que é um perigo. Portanto, eu acho que isso é fácil de resolver, não acho que seja assim. E já agora, deixar só aqui uma dica que é,
eu aconselhava que lessem um artigo que foi há pouco tempo enviado pelo Desidério Murcho, que foi trazido por ele, que se chama assim, Quando os cientistas aldrabam, e que é uma tradução do Stuart Ritchie, e que mostra claramente que os cientistas, durante esta época da pandemia, lançaram N de artigos científicos. Aliás, a Lancet neste momento está a passar algumas dificuldades de notoriedade, precisamente porque aprovou artigos científicos falaciosos, inúmeros, durante a pandemia. Portanto, se quiserem procurar, o título do artigo chama-se Quando os cientistas alteravam, é só verem que de facto esta questão da desinformação não ocorre só nas redes sociais, ocorre até ao nível mais elevado quando estamos a falar de cientistas. Era só isso que eu queria dizer. Tomás, antes só de falares, Jaime, mas então essa questão dos cientistas também aldrabarem ainda coloca mais à limitação da liberdade. Portanto, quem é então, quem é fidedigno, quem é o especialista para nos dizer que isto é falso, ou em quem é que confiamos para nos dizer se é digno ou não? Parece-me que é mais um argumento para não impor limites à liberdade de expressão. Não estou a falar aqui, obviamente, de aquilo dos exemplos que deste e por aí fora. A informação que falou o Tomás Vieira Silva. Sim? Se não sabemos em quem confiar, porque até os cientistas alteravam, não é? Se calhar o melhor é não estabelecer limites ou censura ao que deve ou não deve ser dito. Não é? Eu acho que não, porque assim, os cientistas têm formas de regulação própria. Quando eu digo que os cientistas lançaram artigos falaciosos, isto não quer dizer que depois, a posteriori, isso não fosse verificado, ok? E o artigo não fosse retirado. E por isso mesmo é que a Lancet, neste momento, está a passar essas dificuldades de notoriedade, precisamente porque foi reconhecido posteriormente pela comunidade científica que aqueles artigos não tinham validade e por isso foram retirados. Portanto, há uma regulação interna, digamos assim, por parte da comunidade científica que faz esse processo. E isso tem que haver. Sempre. Até a própria ciência que diz que os cientistas aldrabam, não é? Exatamente. Ok, boa. Força, Tomás. Só duas coisas a acrescentar ao que o Jaime disse, que evidentemente estou totalmente de acordo, mas só de referir também que as leis, antes sequer de serem aprovadas, ou melhor, elas são aprovadas, mas antes de serem colocadas em prática, não passam só pelo Parlamento, são aprovadas pelo Parlamento, mas antes de chegarem ou de ser lei, ainda vai um certo tempo, ainda passam umas certas etapas. Portanto, e essas certas etapas não são, ou melhor, são políticas, mas são apartidárias. Ok? Porque isto tudo é político, nós estamos a falar de questões políticas, são partidárias. E a questão dos cientistas, de haver esses cientistas que estão a regular outros cientistas. Sim, nós formos a ver até as ciências sociais, claro que as ciências sociais não são exatas, ainda temos muitas ciências sociais que vão ficar sem serem, teorias que vão ficar por serem comprovadas ou desprovadas. Desculpem se o português está todo trocado. Refutadas. Refutadas, obrigado. E portanto, o caminho está montado. O caminho está montado. Porque a partir do momento em que há uma revista académica a dizer, calmem lá, que nós aprovamos artigos que não deveríamos ter aprovado. Ou outras revistas académicas aprovaram artigos que não deveriam ter aprovados. Porque obviamente que é de certo modo pode reforçar algum medo como aquele que tu estavas a mencionar, Tomás, mas mais confiança na capacidade que órgãos independentes têm de regular, porque um journal académico não é um órgão estatal, é algo independente, ok? Da mesma forma. Mas eu acho que aqui a questão não está na competência que eles têm para regular. E eu levantei essa suspeita, sim, tudo bem. Mas pode até não ser por isso. Pode até não ser bom de toda essa regulação. Há um efeito no surf que é o chamado backwash, que é uma onda que vem contra as ondas.
não é? Portanto, o mar vai nesta direção, no sentido da praia, e há uma onda que vem da praia para cá, não é? E é um pouco esse efeito que pode acontecer de regulação. Nós estamos a tentar alguma coisa e há um efeito contrário. Eu estou a pensar numa pessoa que vê a mínima regulação, já está a haver uma censura estatal, tudo isso vai alimentar a questão antissistema que nós começamos por falar, que alimenta a desinformação e que dá atrito à desinformação. Não é? Portanto, se calhar só de pôr lá, isto tinha que ser com umas pinças tão delicadas que eu acho que o Estado não consegue fazer isso, não é? Portanto, o outro dia viu-se o José Magalhães, não é, que tentou impor, passar aquela carta dos direitos digitais, e vimos o que é que os partidos políticos mais afastados do espectro do José Magalhães, o que é que veicularam por aí, não é? A ideia de que isto era um atentado à liberdade de expressão. Portanto, logo isso foi um backwash, foi logo uma onda que veio em sentido contrário. Então não sei até que ponto é que é melhor não deixar as coisas ir por aí e a sociedade por si vai gerindo estas coisas. Eu sei que tu és pessimista nesse sentido e eu se calhar estava a fazer o papel demasiado otimista, mas se calhar há algo ali no meio. Eu não sou pessimista nesse sentido, eu sou mais otimista na capacidade de regulação independente. Pois, mas também e porquê? Porque acho que não há porque nós, muito honestamente, acho que nós que estamos aqui teríamos capacidade de fazer, por isso é que estamos a discutir este assunto, temos capacidade de fazer essa análise e de ter este pensamento crítico. Mas nós somos 14 pessoas e no resto do mundo temos 7 mil milhões. É o teu lado elitista a falar. Fala forte, desculpa. Fala forte. Bem, eu também acho que a educação é uma coisa muito demorada para conseguir construir ideias positivas, portanto é uma coisa que não atalha aos erros do momento. A educação é, claro que isso é defensável, mas não atalha aos erros que vão surgindo, não é? Diariamente na desinformação. Portanto, pode levar a catástrofes horríveis, deixar a desinformação progredir. Eu também sou a favor, como o Jaime, de uma regulação, mas criar um órgão que não fosse estatal, podia ser nomeado para as universidades, não depende do Estado, porque é que tem que depender do Estado? Há tantos órgãos reguladores que dependem das empresas interessadas. Podia ser um conselho formado por responsáveis nomeados pelos jornais, pelas universidades, etc. Não tem que ser o Estado, Tomás. Porque é que há de ser o Estado? Tem que ter um regulador, não há nada independente, mas podia ser nomeado por N entidades com impacto nas notícias, não é? As universidades e os jornais, etc., que fizesse essa regulação a posteriori, não seria impedir notícias, seria corrigir no dia seguinte. Teriam direito diariamente a um X horas, X minutos nos telejornais e onde quer que fosse, para corrigir os erros. Dizer, olha, foi dito isto assim, mas não é nada disto. Portanto, não é impedir, é corrigir o que está errado. E seria um órgão deste tipo. Portanto, não é obrigatório ser o Estado, nem ser veiculado por alguém que estivesse dependente de governos. Não tem que depender de governos, é nomeado por entidades, pronto. Mas que tem que haver regulação, nem que seja a posteriori, não é impedir, é dizer depois, corrigir as coisas, dizer, olha, não é nada disso, vocês já não iam dizer, é assim. Pronto, é o que eu acho. Eu acho que sim, eu acho que o Jaime tem razão. Só de referir que eu não falei só em regulação estatal, foi a regulação independente, como reguladoras que já existem que não são estatais. Ou melhor, que são estatais, mas não são políticas ou partidárias. Não, são políticas, mas não são partidárias. Porque o que a Paula falou e o Paul Butcher fala no final do artigo, ele propõe órgãos de regulação que trazem o Estado, mas que trazem também todas essas instituições e órgãos que não têm nada a ver com o Estado, seja do meio da informação, seja de ONGs, seja de empresas privadas, todos esses órgãos que se juntam e formam em si um regulador, o que nós queiramos chamar. Mas vejo o Estado a lá estar, não vejo o Estado, só o Estado a mandar. Mas volto também ao ponto que o Jaime também falou, que é a questão de que as leis são aplicadas pelos tribunais. Os tribunais, em Portugal, não são partidários, não é? Não é o governo X ou o governo Y que nomeia o juiz
ou os juízes do Porto, ou de Lisboa, não é? Portanto, mas lá está, estamos a falar em Portugal, porque se formos a outros sítios, se formos ao Brasil, a justiça é diferente, a justiça aí é mesmo política ou partidária. Olha, passar ali à Micaela e depois para terminarmos. O Paul Butcher usa a metáfora da arma, que a desinformação é como uma arma, não é? Temos que vê-la como uma arma, como uma ameaça mesmo. Agora, há duas formas de nós combatermos ou nos protegermos de uma arma. É proibir as armas. Se não houver armas, não temos que nos proteger das armas, não é? A outra é, pronto, se calhar a imagem não é a melhor, mas andámos todos com colete à prova de balas, digamos assim. Ok. Portanto, aí temos nós um camuflado próprio para nos proteger das armas. Eu acho que é utópico neutralizar as armas, nunca vamos conseguir neutralizar a desinformação, não vamos conseguir fazer isso. Acho que faz parte da natureza humana e as redes sociais ou eram moldadas de forma tal que isso acabasse por neutralizar, porque aquele exemplo que a Paula deu, de depois compensarmos com a informação verdadeira, ok, isso tem que ser feito, é óbvio, mas o que enquanto a informação falsa teve 15 milhões de partilhas, porque é sensacionalista e escandalosa, a correção vai ter 1/10, não é? Portanto, não é tão eficaz. Temos que ir pela educação, claro que sim, ok, mas de alguma forma temos que criar uma couraça, não é? Uma armadura qualquer em nós próprios. E sem o inimigo à nossa frente, sem o outro, nós não vamos conseguir. Atenção, eu estou aqui a ser demasiado defensor do outro lado do que aquilo que eu acho que realmente defendo, que é para perceber, para tentar fazer com que as ideias saiam. Mas eu vejo algum potencial em dar mais aso à liberdade de expressão, inclusive alguns dos exemplos que demos aqui de discurso do ódio e por aí fora. A nossa Constituição limita, não é? E as europeias limitam. A americana não limita o discurso do ódio, permite até. Vou dizer, a nossa Constituição e a lei europeia, que sobrepõe à Constituição portuguesa, tem um foco muito grande na desinformação, que ataca princípios da Carta dos Direitos Humanos, seja o artigo 19º, 12º, 17º. Portanto, e agora isto vai ser um juízo de valor muito grande, especialmente para um live no Facebook, mas se formos a pensar que tipo de sociedade queremos ser, ou queremos ser uma sociedade onde protegemos os direitos dos direitos humanos, ou queremos ser uma sociedade que permite matar, se não estou em erro, 4 polícias e um manifestante porque o nosso presidente disse que a informação foi falsa, temos aí uma distância, temos aí 2 cenários muito opostos. E sei que estou a exagerar um bocado, mas temos aí temos esta referência à Carta dos Direitos Humanos que está na nossa Constituição, o equivalente a uma Constituição Europeia, e os Estados Unidos não a têm. Concordo, vou passar a mim contigo, mas viver numa sociedade hoje europeia ou americana, escolho europeia. Quero viver numa sociedade daqui a 100 anos europeia ou americana, já não sei. Pelos efeitos dessa liberdade de expressão e dessa força que eles vão ganhando enquanto sociedade civil, percebes? Mas neste momento não tenho dúvidas. Não. Lá já houve guerra civil. Mas eu estou a ser um bocado otimista. Por falar em sociedade americana, Micaela, tu já viveste nos Estados Unidos, portanto vais-nos dar aqui de certeza um input interessante. Diz lá. Provavelmente não tenho nada interessante a dizer, mas tenho uma proposta para o Tomás Silva em relação a definir em português a palavra misinformation. Em português podemos dizer imprecisa. A informação imprecisa pode ser também falsa, logo como disinformation é um subset de misinformation. Esse impreciso dá espaço para que seja falsa também. Ok. Obrigadíssimo, Micaela. Vou atualizar os slides antes de os pormos na página. Obrigado. E queria dar 2 exemplos. Sabem o que é o documentário The Great Hack? Eu não sei dizer isto em português. Não conheço. Não sei como é que se diz hack em português. Eu acho que nós usamos a palavra hackers também. Piratear. O golpe pirata, não sei. Sim, que é sobre a eleição de 2016, quando
supostamente foi contratada a empresa Cambridge Analytica para manipular de alguma forma e pôr mais achas na fogueira do fake news, ou seja, acender a extrema-direita nos Estados Unidos ou o fake news nos Estados Unidos. Por exemplo, numa situação dessa magnitude, eu apoio uma regulamentação externa, porque não importa o que cada um de nós faz para se regular ou para calibrar o seu criticismo, nós não vamos conseguir regular uma coisa desta magnitude. Mas, se formos falar, por exemplo, de uma empresa que se chama The Onion, conhecem The Onion, a escola, que não é uma empresa, é uma... Como é que se diz? Eu não sei dizer em português, ajudem-me, é uma coisa de notícias falsas, mas é sátira. Sim, é como o inimigo público. É como o inimigo público. Satírico, um jornal... Mas eles levam a sátira, eles esticam ao ponto de ser fake news. É quase como se fosse um deep fake de notícias. Não estamos a inserir uma personagem conhecida e a dizer que esta personagem está a dizer isto, mas estamos a inventar personagens fictícias e a apresentá-las de um modo tão verdadeiro que parece fake news. É preciso nós termos o sarcasmo muito aguçado para perceber que realmente aquilo que nos está a ser dito é falso. Mas isto é engraçadíssimo, eles têm mais de 2 milhões de subscribers no YouTube, mais de 3 milhões no Instagram, e algo assim eu prefiro que não seja regulado. Uma boa questão. Sim, porque nós estamos a falar de sátira, mas lá está, é como a Micaela diz, quem não tiver assim o seu sentido de sarcasmo muito aguçado vai levar aquilo muito a sério e vai pensar que é tão verdade como poderia ser uma notícia falsa ou que nós consideramos uma notícia falsa, não é? Portanto... Mas tens o exemplo do Charlie Hebdo, pessoas que não têm o sentido de humor e o sarcasmo e o ceticismo apurado, invadiram os escritórios do Charlie Hebdo e mataram os jornalistas. Sim, mas o Onion é ligeiramente diferente, porque, por exemplo, eu já não me recordo, na altura, precisamente agora há um ano, quando o Rudy Giuliani foi para criar lugar o Four Seasons Hotel e foi para o Four Seasons, que era como se diz, era um parque de estacionamento, era assim uma coisa. Um salão de bronzeado, né? Para aquelas máquinas. E eles fizeram uma notícia muito engraçada, só que aquilo são notícias, tu estás a ler aquilo como se estivesse a ler uma notícia do Expresso, ou do JN, ou do DN, mas tu se calhar riste e percebes, eles estão aqui a gozar, mas podes-te rir e achar mesmo que é verdade. Mas a minha questão era, daqui a 1, 2 gerações em que tens o sarcasmo controlado, tens a opinião pública controlada, tens tudo isso controlado, tens a desinformação controlada, se calhar estás a criar um monstro em que as pessoas não vão ser capazes de ler o sarcasmo, perceber a ironia, não vão ser capazes de se defender elas próprias da desinformação, porque passaram o ónus na defesa para outros. É o meu ponto, é só esse, percebes? Sim. Eu percebo esse ponto. Mas enquanto a porta estiver aberta, porque perceber sátira ou conseguir compreender o que é uma coisa, algo que é satírico ou algo similar é importante, mas tu não percebes sátira, e eu agora já estou a esticar muito a corda e já estou a ir para cenários que se calhar se pensar bem nas coisas não quero dizer bem isto, mas tu pôs limites ou poder, como é que eu ia dizer, estás a constranger esse desenvolvimento da capacidade de sátira, ao mesmo tempo que estás a construir e limitar a capacidade de propagação de notícias falsas e perigosas,
acho que o trade-off aqui é justificado. Se pusermos na balança, se pusermos na balança, eu prefiro que o meu primo com 1 ano não cresça com a possibilidade de ver algo grave a acontecer por causa de uma notícia falsa, do que ele cresça e não conseguir perceber o meu sarcasmo. Já estou aqui a esticar e a gozar um bocadinho. O sarcasmo era um exemplo, mas eu acho que o que eu quero frisar é que, e acho que é claro para toda a gente, não é assim tão claro o ponto em que devemos parar. Muitas vezes não sabemos, não é? Porque muitas vezes vai depender das nossas próprias sensibilidades. Não é? Deixa-me trazer só aqui a Micaela mais uma vez, para ver se consigo frisar aqui um ponto. Micaela, tu viveste nos Estados Unidos, tu notas nas pessoas alguma diferença que atribuis, não na maneira de ser das pessoas, na atitude geral das pessoas, que se calhar atribuis ou encontras a explicação para essa diferença no facto da liberdade de expressão ser mais defendida nos Estados Unidos do que na Europa? Ou seja, o facto das pessoas poderem falar mais livremente afeta a forma como elas são? Ou o que é que te parece? Isso é uma pergunta muito injusta. Afeta o modo como elas são? Não sei, mas afeta algo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tanto para o bem como para o mal, o conhecimento é esticado até aos píncaros. Os Estados Unidos têm liberdade de expressão e financiamento que os permite ter as melhores ideias, ou ter as ideias mais avançadas de momento, ou desenvolver as ideias mais estapafúrdias até, mas que podem chegar a coisas boas. E do outro lado temos o hate speech, o discurso do ódio, que aqui em Portugal não se vê em tanta quantidade, mas também existe, aqui também existe. E com a mediatização e a globalização do fenómeno do hate speech nos Estados Unidos, esta praga também já passou para cá. Já é normal todos nós termos ouvido falar do Chega e das suas ideias ou de partidos de extrema-direita, para não estar a nomear. E aqui há uns tempos isso para algumas pessoas não existia. Agora já sabemos que... Mas na pessoa da rua, tu notas que são pessoas diferentes pelo facto de estarem expostas ao discurso do ódio, por exemplo, não é? E de cá estarmos protegidos disso? Notas diferença nas pessoas? Não sei se o ser diferente é uma métrica que se deve estar a utilizar aqui. Nos Estados Unidos são pessoas que têm liberdade e financiamento para desenvolver. Se em Portugal houvesse essa liberdade de expressão e esse financiamento, as pessoas poderiam ser também como são nos Estados Unidos. Não sei se é essa a métrica. Agora, nós expressamos-nos de forma diferente. Sim, isso é palpável. E qual é a diferença? A diferença é que o americano tem mais possibilidade de continuar o seu pensamento original, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Eu ainda não desenvolvi este pensamento original, por isso se calhar ele está assim um pouco tipo Bambi. Mas estou-me a fazer entender, mais ou menos. Acho que sim, Micaela. Ok. Obrigado pelo teu aporte. You're welcome. Senhor professor, quer embrulhar isto tudo? O que é que quer fazer connosco? Quero vos pedir que continuemos o esforço de limitar a propagação desta informação falsa, seja por partilhar realmente os dados verdadeiros, quer por pedir às pessoas para lerem 2 vezes as notícias, quer para pedir aos nossos netos, filhos, sobrinhos, primos pequeninos, ou dar-lhes livros para eles lerem um pouco, mas não os livros do José Gomes Ferreira. E pronto, quero-vos agradecer por terem vindo. Foi um diálogo
muito proveitoso. Tirei aqui bastantes notas. Vou fazer a alteração, Micaela, vou fazer a alteração para informação imprecisa. Acho que descreve realmente aquilo que nós queríamos dizer. Olha, eu não sei se o João Paulo tinha levantado a mão, não sei se queria falar. Espera aí que isto é sinal de alarme. Sinal de alarme. João Paulo, vamos lá, mas por favor, conciso. Ai não? Ai não queres, está a dizer que não, ok. Ah, Olha, ok. mas estava a brincar. João Paulo, és sempre bem-vindo para falar, como sabes. Ok. Força, Tomás, força. Não tenho mais nada de importante. Congelaste? Não sei, estás-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Acho que foste tu, Tomás. É o Tomás que está aqui a dar sinal da internet de estar com sinal vermelho. Mas só que não tenho assim nada de mais a acrescentar àquilo que disse. Acho que o caminho passa realmente pela regulamentação independente, mas com a contribuição de todos os interessados, que ao fim e ao cabo somos todos nós, não é? E que também passa pela educação, e dentro da educação temos imensas coisas a incluir. Acho que é isso, Tomás. Obrigado, Tomás. Olha, agradeço-te imenso, peço desculpa, em nome da Academia foi o início, foi um bocado atribulado aqui com a internet, eu espero que não seja de minha casa, vou ter é porque agora eu não sei se tu mais ou menos a meio se mudaste de router ou assim, porque estava a funcionar bem. Olha, não sei o que é que está a acontecer. Pronto, mas olha, este diálogo serviu também para te lembrar que tens um compromisso connosco, não é só agora com os teus novos patrões lá da Universidade de Amsterdão, onde tu andas, mas tens um compromisso connosco para continuar a dar cursos de filosofia política. Eles não pagaram a cláusula de rescisão. Portanto, lá para fevereiro, março, estamos a contar contigo. Vamos apontar aí para o final do primeiro trimestre, sim. Maravilha. Eu sei que estás com imenso trabalho e é bom, e ficamos obviamente contentíssimos contigo, mas estamos a cobrar aqui, como é óbvio. Claro. E tem todo o direito. Temos todo o direito. E para vos lembrar que no domingo temos um café filosófico sobre liberdade de expressão. Vamos aprofundar estes temas, não necessariamente neste sentido, mas vamos aprofundar estes temas. Domingo às 9, um café filosófico sobre liberdade de expressão. Amanhã ou sexta, isto depende do Tiago Sousa, portanto nunca sabemos, uma live no Facebook sobre a terceira e a quinta meditação de arte. E pronto, e depois acho que é tudo. E domingo também há uma live no YouTube sobre liberdade, não é certo, eu depois anuncio. Bem? Portanto, acabei por dizer que não sei quando é que vai ser a live com o Tiago, amanhã ou sexta, confirmar amanhã, que eu acho ótimo, e domingo temos o às 9 sobre a e agradeço-vos imenso, mais uma vez a todos. Tomás, deixas-me só fazer antes de fechar, só para... Claro. Como eu disse no início, temos aqui pessoas que já fizeram um ou os dois cursos que eu dei aqui na Academia, mas estão todos convidados a reencaminhar para mim ou para o Tomás qualquer ideia, qualquer tema que gostassem de aprofundar, seja num diálogo, seja num curso, porque também gostamos de ouvir as vossas ideias e de construir a partir daí, ok? É isso, obrigado. E agora eu acho que o Tomás congelou mesmo. Eu estou congelado, está horrível, isto aqui no sótão está frio. Obrigadíssimo. Um abraço a todos, obrigado. Um abraço. Boa noite, obrigado, Tomás. Obrigado a todos, abraço. Tomás, vai mandando avisos para os mails, está bem, dessas coisas todas, se não te importas. Eu mando sempre. Ok, obrigado. Tá, um abraço, Paulo. Adeus. Obrigada, Adel.